E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê. Eu sou o E Yuri. sejam muito bem-vindos ao quadro de leitura de imagens do Poder do Flash dessa semana. É isso aí. E para quem não conhece, o nosso quadro de leitura de imagens, né? É o quadro onde a gente faz uma leitura das fotos, da iluminação dessas fotos e entende qual é o conceito da iluminação que eu apliquei nessas fotos, né? E de acordo com isso, eu ensino como fazer fotos incríveis com flash. Então, quem quer aprender a fazer fotos incríveis com flash, a leitura de imagens é uma ótima alternativa. Muito bem. Essas são as 5 imagens que vão ser lidas hoje pelo Yuri. E então, vamos dar início? Bora lá, vamos lá. Vamos lá, então. Essa é a primeira foto de hoje. O que tu tem pra dizer sobre Curto pra muito nós essa sobre foto, ela? né? A foto do Júlio. A gente fez essa foto, olha só, como é importante a gente estar aliado, né, com o nosso propósito, com o que a gente quer e a vibe tá te ajudando. O que é a vibe? É o teu estado de espírito. A gente foi fazer essas fotos, saiu para fotografar de noite. E a gente não sabia o que exatamente a gente ia fotografar, né? A gente simplesmente saiu com o intuito de fazer fotos muito massa. Então, o Júlio é parceiraço, ele é muito gente fina e ele topava todas. Então, e aí, vamos sair fotografar de noite? Vamos sair fotografar? E o que a gente vai fazer? Não sei. A gente saiu pra rua, ali em Balneário, e procurando algum lugar para fotografar. E olha o poder que o flash tem, né? Ele nos dá essa liberdade de fotografar em qualquer situação, né? Em qualquer horário também. Então, e essa foto não seria possível se eu não tivesse ali meus flashes me ajudando, né? Porque a iluminação ali era nula, praticamente nula. A gente estava fotografando de noite e a ideia era sair e fazer umas fotos na pista de skate, né? Essa foi a nossa intenção. Quando a gente parou nesse local, a gente queria fazer umas fotos na pista de skate. Eu olhei a pista de skate ali e disse, não, havia uns grafites e tal, inclusive tem umas fotos da Maitê lá, que a gente fez de dia, né? E vai dar umas fotos massa aqui de noite. E aí a gente foi lá, descarregou o equipamento, né? E eu olhei a pista de skate e tal, já comecei a imaginar o que eu ia fazer ali no grafite, né? Pegando alguma coisa lá em primeiro plano, segundo plano. E no que eu olhei pro lado, eu vi que tinha um borborinho, né? Tinha um borborinho ali, bem na pista, do lado da pista de skate ali. Na verdade, na rua do lado, Isso, né? na rua do lado, que era um beco sem saída, assim. E aí tava um caminhãozão, assim, esse deserto estacionado lá. E aquilo, tipo, começou a chamar a atenção da galera, né? E a galera começou a se posicionar ali, começou a discutir o que era aquilo ali, de quem que era, por que tava ali. Alguns achavam que era do exército, né? E aí, eu olhei pro lado, vi aquilo lá, e aí o Júlio tava com esse estilo de roupa já, disse, nossa, cara, é aí, né? Então, a gente nem fez as fotos, né? Não, a gente nem. A ideia principal era fazer as fotos no skate. Então, a importância de a gente não engessar, né? Putz, não, preciso fazer essas fotos aqui no skate. Eu olhei pro lado desse caminhão ali e não pensei em fazer outra coisa, né? Então, eu olhei pro Júlio e disse, Júlio, cara, olha, massa, tua roupa vai combinar, tá dentro da proposta. E é isso que é legal a gente estar alinhado, né? Com o que a gente vai fazer e também com a nossa vontade de fazer dar certo em qualquer situação. Então eu olhei aquele caminhão era o pai de um gurizinho que estava andando de skate ali. Ele levou o gurizinho para ir andar de skate ali na pista. E ele foi dar uma banda com o caminhãozão dele. Então ele tem vários caminhões desse estilo. Vários carros, né? Vários carros, ele é um colecionador, né? E isso ali chamava muita atenção. Inclusive tinha uma viatura da polícia ali com 2 policiais e também chamou a atenção deles, porque acharam realmente muito massa o caminhão, enfim. E eu pedi, né, se eu poderia fazer essas fotos ali, ele topou na hora, inclusive fiz o dono do caminhão ali de assistente, né, por quê? Eu fotografei com 2 pontos de luz essa foto. Então eu imaginei o que eu queria. Eu queria trazer uma sensação de tridimensionalidade. Mostrar muita luz e mostrar muita sombra
nessa imagem, nessa mesma imagem, porque isso tem uma pegada rica, né? Isso é a minha pegada dentro da fotografia, mostrar muita textura, muito volume, uma coisa impactante, né? E o caminhão, o Júlio, posicionados dessa forma, me possibilitaram isso. E eu também, colocando a minha luz de forma estratégica, me posicionou isso. Potencializou a mensagem, né, da minha fotografia. Então, eu usei ali 2 pontos de luz, eu usei uma sombrinha na parte de trás. Então, perceba que ali no pneu vem uma luz totalmente delineando aqui. Pode ver essa luz ali, ó. Olha aqui, ali, ó. Né? Isso. Aquela luz do pneu, ela vem lateral de trás, né? Coloquei atrás, lateral, para que ela viesse mostrando luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. Só que se eu mandasse só aquela minha iluminação ali, eu não teria a minha luz principal, que é a luz no Júlio. Mostra lá a luz no Júlio. Ali, ó. Tá? E eu não teria esse detalhe ali nas grades do caminhão, né? Naquela parte do guincho ali, aquela parte do capô, né? Por mais que eu fotografei de baixo, aonde começa o capô ali, a gente já tem informação de luz, né? Então, e perceba que até a ponta do pé dele, até a cabeça dele está iluminado de forma uniforme, né? Eu posicionei a luz para mandar uniforme. Então, eu mandei aquela luz frontal, pouco de cima, tipo 45 graus para cima, direcionado a ele e no meio do caminhão. E aquela outra luz lá, eu usei a 45 graus para trás dele, né, jogando na diagonal, pra gente ter... Deixa eu fazer o desenho com o mouse aqui. Pode fazer. Aqui, ó. Então, essa luz aqui, ó, tava em cima dele, frontal, né, aqui direcional 45, e essa luz tava aqui, ó. Tá? Essa sombrinha com outro ponto de luz. Que flash potente que eu usei para fazer essa fotografia. Eu tava com 580 e um 600 da Canon, tá? 2 speedlight eu fiz essa foto aí, tá? Poderia fazer com qualquer flash, porque eu não usei o diafragma fechadíssimo, eu usei um diafragma fechado lá, 5.6, se eu não me engano. Por aí, mais ou menos por aí, né? Usei a minha velocidade dentro do limite de sincronia, usei meu modificador de luz próximo, isso me possibilita ter intensidade de luz, tá? Se eu não me engano, usei 5.6, 7.1, alguma coisa assim de diafragma. Eu não queria desfocar esse fundo, porque eu queria trazer essa riqueza em detalhes. Então, 5.6 para mim já era muito mais que o suficiente. Então, se eu não me engano, é mais ou menos isso aí que eu usei, tá? Então, a luz e sombra que a gente tem de um lado, a gente tem de outro. Só que eu posicionei não exatamente as mesmas luzes e sombra, né? Eu tenho essa informação de luz e sombra, ou seja, textura, no lado direito da foto, tem no lado esquerdo da foto, posicionando o flash com modificadores de luz diferentes, tamanhos diferentes também, distâncias diferentes também, beleza? Uma foto basicamente simples, né, de se fazer. Só que sem o flash eu não teria possibilidade de fazer essa foto. Então vamos lá, vamos para a próxima foto. Bora. Essa foto aqui da Dai. Curto muito essa fotografia. Linda. Muito mesmo. Essa fotografia ela passa uma calma, né? Ela passa uma leveza e ao mesmo tempo ela tem na sua iluminação, na sua relação de contraste ali, ela tem uma dramaticidade, ela tem uma seriedade, né? Então, pela expressão dela e como a luz está entrando nela, ela passa essa calma e tal. Mas a gente vendo a fotografia no modo geral, ela nos passa uma coisa séria, dramática, né? Então, para fazer essa foto, eu usei um ponto de luz, tá? Eu fotografei lá no final do dia, devia ser umas 5h30, 6 da tarde, que a gente fez essa produção aí, a tarde toda. Essas foram as últimas fotos, tá? Eu tinha uma limitação muito grande. Esse é o tipo de fotografia que, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria um ajustezinho diferente. Eu ajustaria aquela minha linha do horizonte. Para ela não, porque isso aí eu tô rompendo com uma lei básica de composição, né? Que é a decapitação. E aquilo ali me incomoda aqui, muito. Né? Exato. Aquela linha do horizonte me incomoda muito passando ali no meio da cabeça dela, tá? Mas eu tava numa situação ali que realmente tava muito difícil. Se eu olhasse com mais calma, né? A gente já tava cansado. Isso costuma acontecer bastante, né? A gente pecar nas últimas fotos em alguns detalhezinhos.
porque a gente já tava cansado, o modelo tava cansado, quase finalizando, né? Tudo, E eu né? costumo sempre falar, só mais essas aqui, só mais essas aqui, e aí vai lá mais 1 hora de trabalho. Então, eu tava fazendo essas fotos, eu tava num limite extremo ali do barco, da mesma forma que ela tá posicionada ali, eu tava do lado de cá, né? E eu tava, tipo, fotografando, vindo um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Então a Maitê tava me segurando para eu não cair, porque se eu fosse um pouquinho mais para trás eu caía no mar ali. Então, essa questão da altura eu também tava limitado, né? A gente tava usando a luz bem próxima. Essa parte da lancha ali, ela é pequena, né? Então, eu tava com um modificador grande, eu não abri mão desse modificador grande de luz, porque eu queria essa luz entrando extremamente suave e bem próxima. Perceba que o lado esquerdo do braço dela, ele entra bastante luz. E ao mesmo tempo que lá na extrema direita ele já fecha bastante, né? Aqui, né? Isso, ele já escurece bastante. Aqui, ó, de toda parte, ó. A imagem, a luz entrou bem claro. Aqui, ó, aqui já tá bem escuro. Olha essa transição, tá? Isso a gente consegue posicionando bem próximo à luz, ó. Muito claro, muito escuro. E, obviamente, a direção dela, A né? direção, exatamente. A direção é extremamente importante. Para eu trazer esse degradê Volume, lindo de né? luz, de volume, de textura, exatamente. Isso é muito lindo na pele dela, na madeira ali, no cabelo, né? Isso fica realmente muito bonito. Então, a gente fotografou com ISO muito baixo. Eu fotografei, eu queria trazer a atenção dessa fotografia só para ela. Então, eu fotografei lá com o meu diafragma mais aberto, se eu não me engano, estava em 3.5, 2.8, tá? Desfocado, Para né? desfocar esse fundo. Para isso eu precisei, ainda não tinha caído totalmente a luz, né? Era tipo 5:30 da tarde. Então, eu tinha informação, bastante intensidade de luz no céu ainda. Aqui dá pra ver, ó. Isso, ali. a luz entrando nos prédios. Então, eu precisei entrar em High Speed Sync, eu não precisei aumentar muito a velocidade. Eu aumentei a velocidade ali simplesmente para equalizar a luz da forma que eu queria, né? E também manter meu fundo ali desfocado da forma que eu queria. Então, mandei um Octa 120, lateral a ela, bem próximo, e foi assim que a gente fez essa fotografia. Se eu pudesse ajustar uma coisinha, seria essa linha do horizonte. Muito bem. E essa fotografia também daria para ser feita, né, nesse horário, com essas configurações. Configurações não, porque a velocidade ela não poderia passar de 200, no teu caso. Mas daria pra gente usar um filtro ND, né, para não ter que entrar no High Speed Sync. Essa é uma das opções. Tem a opção de eu conseguir o mesmo resultado usando o filtro ND. Exatamente, com o fundo desfocado. No mesmo horário. Eu digo... fundo desfocado, sim, eu conseguiria usando o filtro ND. Era uma outra alternativa que eu tinha ali. Como eu estava fotografando com flash forte, eu não precisei me dar o trabalho de colocar o filtro ND, né? Quem não tem o flash forte e não consegue em qualquer situação de iluminação, uma ótima opção é usar o filtro ND para atingir esse resultado. Outra opção para quem não tem filtro ND, para quem não tem flash forte, é esperar baixar bastante a intensidade de luz, tá? Então, aí a pessoa vai conseguir fazer com esse fundo desfocado também? Exatamente, vai conseguir. Só que o que vai acontecer? Ela vai ter que ajustar a velocidade dela dentro de limite de sincronia. Então, ela fotografa até 200 de velocidade, tá? E com seu diafragma aberto. Aí ela vai ter que ficar testando para chegar nesse resultado. Qual o diafragma que ela pode usar combinado com a velocidade dela para ela chegar nesse resultado, né? Mas é aquela questão, eu consigo chegar no mesmo resultado, sofrendo bastante, tendo poucos recursos, né? A partir do momento que a gente coloca um pouquinho mais recurso e sabe utilizar ele a teu favor, isso vai te dar também uma gama de possibilidades de fazer aquilo lá de formas diferentes, como é a questão do filtro ND, né? Baixo custo, né? É R$135. R$135, um baixo custo de investimento e a gente consegue resultados incríveis, tá? Mas se tu não precisar, isso se a gente quiser, né? O fundo desfocado. Se tu não tem essa necessidade né? de manter o fundo desfocado, a forma mais fácil é fechar o diafragma. Que aí tu vai ter essa questão da intensidade de luz dessa forma. A única diferença mesmo vai ser o fundo. Exato. Muito bem. Então vamos lá, essa é a nossa próxima foto. O que você tem para dizer? Eu amo essa foto. Eu também curto muito essa fotografia, né? Essa foto, ela é muito mais simples do que ela parece ser,
né? Realizar essa foto é muito mais simples do que parece ser. Essa só para localizar, né? Essa foto a gente fez na praia, quando o sol já tinha se ido, né? Ele já tinha se ido, o sol já estava praticamente noite, tá? Só não tava preto, mas também não ia influenciar se tivesse. Eu ia chegar num resultado muito próximo se tivesse, sei lá, 8 horas da noite, tá? Somente ajustando a minha velocidade ali para chegar nesse resultado. Então, tinha ido aquela luz ali, aquela luz do sol já tinha ido, então o que eu tinha de controle ali era fazer um contraluz. Essas foram uma das primeiras fotos que a gente fez como conteúdo para o poder do flash, né? Uma grande dúvida que muita gente tinha era como fotografar contraluz, como fazer um contraluz bonito. E aí eu vi a oportunidade, porque o grande segredo do contraluz é que ele destaca, né? E que ele cria atmosfera, que ele separa os planos, né? E nesse caso aí, em específico, que tinha maresia, a maresia do mar que fez isso aí, esse efeito todo esfumaciado, as partículas ali na foto, eu só consigo com o contraluz. O contraluz potencializa isso. Se eu fotografar isso com flash reto ou qualquer outra direção do meu flash, não vai ficar tão evidente esse efeito, né, dos pontinhos ali separados. Então, a olho nu, né, a gente até tem um vídeo de como foi feita essa foto. Sim. A olho nu, a gente não consegue perceber. Não consegue perceber no vídeo, a olho nu, aquela maresia, né? Mas se a gente olha o poder do flash, né? Ele mostra o que os olhos não podem ver de mais uma forma. Ali no contraluz ele cria esse aspecto. Então, como que a gente fez essa fotografia? ISO bem baixo, diafragma tanto faz, né? Por que tanto faz? Porque aqui o que eu queria trazer é o efeito que a iluminação me trazia. Então, se eu tivesse em 2.8 ou em 11, tanto faz, tá? O que ia mudar ali ia ser a dimensão ali a profundidade de campo dentro das partículas. Então, a gente ia começar a ver, por exemplo, se eu estou em 2.8, a partícula só da que está na linha da Maitê ali, ela ia ficar em foco. O resto ia ficar desfocado. Então, é mais ou menos o que tem aqui, ó. A gente consegue perceber, né, que umas estão desfocadas, outras estão em foco. Vamos, né? Um pouquinho. As que estão muito próximas de mim, elas estão desfocadas. As que estão muito afastadas de mim, também são desfocadas. As que estão na linha da Maitê ali, elas pegaram bem o foco, né? Meu Deus, eu amo essa foto. Vamos lá, agora vamos ler a iluminação dela, né? Então, como é que eu fiz essa foto? Um speedlight, eu usei o 580 da Canon, tá? Um speedlight normal, jogado contra a mim, tá? Então, ele estava escondido atrás da Maitê. E como é que fez esse clarão ali de luz? Eu botei uma carga alta ali, para ele também rebater na manga dela. Eu percebi ali nos meus testes, que eu estava fazendo o teste de carga, eu também queria a distância, tá, que a gente usa essa luz, quanto mais afastado, maior parte vai recortar, porque a cobertura da luz vai aumentar. Quanto mais próximo, mais intenso, mas também vai ir uma área menor. Então eu posicionei o flash primeiro com que eu conseguisse recortar toda ela, né? Então, se a gente perceber ali, amor, só passa o mouse ao redor de você ali, ó. Eu vou aqui? Toda essa não parte precisa aproximar, aqui? Só mostrar, ó. Aqui, isso, todo recorte, né? Tudo recortado. Então, isso a gente consegue com a distância e com o zoom do flash. Então, eu tenho um zoom aberto, eu também tenho a possibilidade de abrir, né, essa cobertura do flash. Tem um zoom fechado, eu tenho a possibilidade de fechar. Então, eu não estava com o zoom muito aberto, eu fechei mais, concentrei mais nessa parte aqui, ó. Aqui, né? Por quê? Eu vi que quando ela ergueu a mão ali, rebateu na manga. E eu transformei esse problema numa oportunidade. Na mesma ideia de estar rebatendo ali, eu consegui, na mesma luz, eu consegui aquela luz no rosto dela. Aqui, né? E isso aí fez toda a diferença. Senão podia ficar uma silhueta, entendeu? Só aquela luz recorte. Então, aquela luz que rebateu nela ali, iluminou o rosto dela. E isso me trouxe um aspecto bem massa para minha fotografia, tá? E eu acredito que esse é o grande diferencial. Existe uma regra para a gente fotografar contra a luz ou não? Não. A regra é, te agradou? Se ela te agradou, continua assim. Se não te agradou, alguma coisa tu vai ter que fazer diferente. Eu quero que fique mais forte, aproxima. Eu quero que fique mais forte, aumenta a carga. Eu quero que distribua mais essa luz, afasta o flash. Ou aumenta ou abre o zoom do flash, beleza? Então, a direção, a distância do flash atrás ali da modelo vai determinar a direção. E o flash sempre encontra a luz, ele vai destacar, vai criar essa luz de recorte.
Então vamos lá, vamos para essa foto linda da Ju. O que tu tem para dizer? Tenho que dizer que a Ju é uma querida, é a nossa amiga, né? E ela é realmente uma pessoa muito legal, muito querida. E a Ju é aquela pessoa assim, ó, ela topa todas, né? Então, eu tenho aquela opinião de que a gente deve sim testar com o cliente, tá? Mas aí a gente tem que prestar atenção com qual cliente a gente está testando, né? E se isso vai determinar o teu trabalho. Se esse teu teste tu não vai determinar o teu trabalho inteiro em um teste. Né? Então, essa foi uma foto que eu queria fazer há muito tempo, esse estilo de fotografia. Eu queria fazer, tive a ideia, e aí eu falei com a Ju. Ju, a gente tinha marcado um ensaio, né? Ju, eu tava afim de fazer no teu ensaio umas fotos diferentes, não sei se tu topa. A ideia é te tacar a farinha, tacar alguma coisa, tacar água lá, depois que a gente terminar as fotos, depois que fizer o ensaio inteiro, a gente faz essas fotos. Tu topa? Se der certo, vai ficar muito massa. Se não der certo, tu vai sair suja do ensaio. Né? Então, foi o que a gente fez. A Ju topou na hora e deu certo nos primeiros cliques, porque o conceito da luz eu já tinha, né? Eu só não tinha posto em prática. Então, eu não tinha posto em prática nessa situação. Por quê? A gente não ia fazer essa fotografia num estúdio, né? Então, mas eu sabia como controlar minha luz e trazer um estúdio para uma situação que não era um estúdio. Então, a ideia de estúdio em qualquer lugar. Isso eu uso muito, né? Fazer uma iluminação de estúdio em qualquer lugar. Essa foto a gente fez lá dentro lá dentro dos pavilhões onde eles guardam as sementes, né? Uhum. Então, tipo, era um galpãozão lá, enorme, né? Todo de zinco e tal. E ele não era próprio para foto, então, mas já era noite, então é como se eu estivesse num estúdio, né? Por mais que fosse dia, eu ia ajustar isso com a minha velocidade, tá? O que a gente fez? Eu joguei um ponto de luz para ela, tá? Um ponto de luz para cima dela e jogado a 45 graus, né? Então a 45 graus do lado que estava o rosto dela e joguei para cima essa luz. Aqui. Exato. Essa luz ali, ela vem cobrindo todo o corpo dela, dando volume, né, de luz e sombra de cima para baixo. Então tem uma transição linda de luz ali. Encaixei essa luz na barriga dela, né? Encaixei essa luz na barriga dela. E olha que lindo, olha a riqueza das texturas que a gente tem nessa foto, tá? Isso por causa da direção do flash. Eu posicionei ele de forma que trouxesse uma linda transição de luz e sombra. Então se tu aproximar, ó, qualquer parte dessa imagem tem uma linda transição de luz e sombra, porque esse flash ele tá lateral a mim e não frontal. E ele tá encaixando no rosto dela, tá? Então coloca ela de cima assim. Então, como é que a gente vê essa foto? Pedi pro Pedro, nosso amigo também, o marido da Ju, nosso grande amigo Pedro, tacar farinha nela, né? O Pedro tacava farinha nela e eu clicava. Como é que o fundo ficou preto, tá? Número 1, primeiro eu matei a minha luz no ambiente com minhas configurações de câmera. ISO 100, a minha velocidade estava ali em 200 e o meu diafragma devia estar uns 8 ou 10 por ali, tá? Eu queria bastante riqueza de detalhes nessa fotografia e para isso eu fechei mais o diafragma. Então, não tinha o fundo, ela estava extremamente longe do fundo. Então, imagina sem o flash, tá? Cliquei essa foto sem flash, fica preto. Totalmente preto. E como eu tenho o flash para mandar a luz exatamente onde eu quero, foi o que eu fiz. Eu liguei o flash e depois ajustei a minha carga só para ajustar a intensidade de luz que chegava até ela. Simples assim. Então tu só usou um ponto de luz. Um ponto de luz, um octabox, se eu não me engano foi de 150 centímetros, com o flash aquele que teoricamente não funcionaria nesse modificador de luz, né? Foi com 580 ou com 600EX. Muito bem. Nem usei carga máxima, se eu não me engano foi 1/2 ali de carga. Muito bem. Muito próximo a ela. Yuri, o que tu tem pra dizer sobre essa foto? Ela é minha prima e essa é minha tia, irmã da minha mãe. Exatamente, é a Beta, né, que tava gestante ali, então a gente fez as fotos dela de gestante, né, não teria como não ser eu, ia te pegar, Beta, se não fosse eu para essas fotos. E como que a gente fez essa iluminação, né? Muita gente pergunta, putz, olha que legal que tu misturou a luz do sol, né, olha que linda a luz do sol entrando na tua foto com a luz do flash. Porém, não é a luz do sol, é a luz do sol que eu carrego dentro da minha bolsa, tá? Por quê? Essa fotografia, então, primeira composição é uma composição pensada ali. Pensei, é um corrimão, um corredor, né?
de uma grade ali, e eu posicionei de forma que aquela linha levasse até ela, né, até elas ali. Então essa é a Adriana, a mãe dela, tava abraçando ela ali, eu disse, fica paradinha ali, abraçando, fala umas coisas legais pra Beta e tal, né, sente a vibe ali do momento, e eu vou clicando. E aí eu vi o potencial dessa composição. E aí eu adicionei meu flash. Putz, ficou uma foto bonita. Eu chamei a atenção, né? Esquece o sol ali por enquanto. Eu adicionei meu flash ali onde elas estavam, para fazer uma foto linda, com uma luz linda nelas, uma composição linda também. Mas o que eu percebi? Que tava faltando um salzinho. Tava faltando um sal na minha fotografia. E aí que eu decidi simular uma luz do sol. Eu disse, putz, imagina se tivesse um sol entrando na minha fotografia, um final de tarde ali entrando. Que horas a gente fez essa foto, amor? Tu lembra? De manhã era. Essa foto foi uma das últimas do ensaio, né? 10, 11 horas da manhã. Era umas 11 horas da manhã. Era umas 11 horas Teoricamente, o pior horário, um dos piores horários para se fotografar, né? Uhum. Tem como a gente fazer uma luz dessa às 11 horas da manhã? E dá pra ver que tinha sol, olha lá, ó. Olha lá no fundo, lá. Aqui, ó. Então, o que eu fiz? Sol. Eu me protegi do sol, busquei totalmente sombra para eu controlar totalmente a minha iluminação. Então, joguei um ponto de luz para elas e simulei o sol como se estivesse no final de tarde. Então, coloquei um flash com gelatina cru, né? Flash com gelatina cru para entrar ali nelas lateralmente. Então, perceba aqui, ó, no corrimão, aqui tem essa luz, ficou muito legal também. Aqui né? O flarezinho. E aquele flarezinho, como é que eu fiz aquele flarezinho? Quase mostrando a luz, quase mostrando o ponto de luz ali entrando na minha fotografia, tá? Quase mostrei o flash aparecendo, e aí que vem aquela intensidade de luz entrando como um flare na minha fotografia, e trouxe essa luz linda de recorte que parece o sol, porém é o flash. Aqui, né? Isso, exatamente. E olha só o recorte, que lindo. Teria como a gente fazer essa foto só com ponto de luz? Teria. Aí a gente ia estar dependendo também da luz ambiente, né? A gente teria que estar fotografando num pôr do sol, lá no entardecer, que o sol ficasse nas costas. Tem como a gente criar isso. Olha o poder. O flash tem o poder de trazer a tua iluminação, a característica da tua iluminação ambiente, né? Com uma luz totalmente artificial. Eu tenho o poder de controlar onde eu quero colocar essa luz. Exatamente. Então, esse é o tipo de situação que me pedem, putz, como misturar a luz ambiente com a luz do sol? Eu consigo trazer isso de forma artificial ou não, né? Como fazer uma fotografia natural, né? Se eu quisesse, por exemplo, eliminar esse meu flash nelas, se eu quisesse colocar só aquele contraluz, eu teria um final de tarde ali, sem o meu flash para elas, eu teria uma fotografia com um aspecto mais natural. Eu manteria a característica da luz do sol em final de tarde, com aquele meu flash lá em contraluz com gelatina, né? Com a famosa gelatina celofane, né? Que ela é mais barata. Coloquei, só coloco ela como contraluz ali e pronto. Eu tenho aquela luz entrando, um flare, e eu não tenho aquele meu flash destacando elas, tá? É uma outra opção de criar uma fotografia natural usando flash. E de configurações, o que tu usou? Nessa foto, se eu não me engano, eu fotografei com 85mm ou com a 70-200. Por quê? Eu queria que tudo ficasse desfocado e só foco nelas, tá? Então eu me afastei, depois eu vejo ali e passo para vocês, mas a ideia é que eu desfoque bastante o fundo, tá? Eu desfoque bastante o fundo. Se eu tô com uma lente 70-200, eu puxo em 200. Porque aqui, ó, aqui onde eu tô, tá próximo a mim e tá desfocado, né? Porque tá muito próximo a mim. Lá no fundo tá desfocado, porque tá muito longe de mim. Ela tá num plano, o foco lá tá num plano que tá num plano diferente de mim, e eu tô em pequeníssima profundidade de campo, ou seja, com abertura extremamente aberta, para eu trazer esse meu olhar voltado para elas, né? Trazer essa relação de contraste, também de luz e sombra, mas também de textura. Então perceba que o fundo não tem muita textura, o fundo é liso, e é onde a luz bate nelas, a gente tem aquela textura linda, né? Então, ISO baixo, pequeníssima profundidade de campo e velocidade para equalizar essa luz na intensidade de luz que eu queria. Muito bem. Então, galera, essas foram as 5 fotos lidas pelo Yuri nessa semana. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de participar da nossa enquete nos stories para escolher as 5 fotos da semana que vem. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, tchau.